canal. Sou o professor Luiz Maggi e hoje nós vamos resolver mais um exercício de cálculo, que é uma integral dupla iterada. O exercício diz o seguinte: calcule a integral mudando a ordem de integração. Integral de 0 até 1, da integral de 3y até 3, de e elevado a x² de x de y. Bem, essa situação, às vezes, é integrais duplas, em que você vai fazer uma integral em relação a uma das variáveis x ou y, de uma outra integral também em relação a uma das variáveis x ou y. Pode acontecer situações como essa, que para resolver essa integral, você tem que achar a integral de e elevado a x² em relação a x, o que é muito difícil. Então, nesse caso aqui, é conveniente que você faça uma alteração na ordem de integração, fazendo a integral de e elevado a x² não em relação a x, mas sim em relação a y. Para fazer essa alteração na ordem de integração, eu preciso conhecer a região de integração, para estabelecer os novos limites de integração. Perceba que do jeito que foi colocado ali, aquela ordem de integração, nós temos a seguinte relação. A variável x, que é dessa integral, ela está associada a esses limites de integração, e a variável y, que é desta integral, está associada a esses limites de integração. O que nós queremos é inverter essa ordem. Perceba que nesse caso aqui, olha, nós temos nessa integral, que nós vamos reescrever, que o x está entre 3y menor ou igual a x menor ou igual a 3, né? Perceba que o x está nesse intervalo de 3y a 3, e o y, 0, menor ou igual a y, menor ou igual a 1. Tá? Esses seriam os limites de integração. Então, os limites de integração para x e y. Perceba que o y, esse diferencial está associado a essa integral, está entre 0 e 1. O x, nesse diferencial, está associado a essa integral, está entre 3y, que é o limite inferior da integral, até 3, que é o limite superior da integral. Como seria essa representação aqui no nosso sistema cartesiano? Perceba que o y de 0 até 1 seria o y começa nesse ponto, que é o y igual a 0, até este ponto, que é o y igual a 1. Então, aqui seriam os valores de y estão nesse intervalo. E os valores de x? Os valores de x estão entre uma função. Perceba que aqui nós temos nesse limite inferior, que o x é igual a 3y, e no limite superior, que o x é igual a 3, que representam retas. Perceba que x igual a 3 é uma reta vertical, né? Então, se eu marcar aqui, olha, 1, 2, 3, então nesse ponto aqui, nós temos uma reta vertical, que representa exatamente a reta x igual a 3, que é o limite superior, dos valores de x. E o limite inferior é o x igual a 3y, que equivale, se nós isolarmos o y, a y é igual a x sobre 3. Lembra que aqui no nosso sistema cartesiano, nós temos um sistema cartesiano em que o y é função de x. Então, o y é dado em termos de x, não o contrário, não é x em função de y. Então, se nós isolarmos o y aqui, o y é x sobre 3. E perceba que isso aqui é uma reta, né? Quando x é 0, o y é 0. Então, essa reta passa pela origem. E quando x é 3, né? Lembra quando x é 3, o y é 1. 3 sobre 3 igual a 1. Então, quando x é 3, o y é 1. Nós temos aqui uma reta que passa na origem e naquele ponto. Então, nós temos uma reta mais ou menos, né? Uma reta mais ou menos parecida com esta. Então, uma reta crescente, x igual a 3y, ou y igual a x sobre 3, passando pela origem.
Essa reta é o limite inferior da variável x. E esta reta é o limite superior da variável x. Lembra que x são valores, né, no intervalo. Se nós pegarmos um y qualquer, associado a esse y, nós vamos ter um intervalo de variação de x que vai desse ponto até esse. Então esse aqui seria o nosso intervalo de variação da variável x. Na verdade, esses limites de integração representam esta região, né? Uma região triangular, um triângulo de base 3 e altura 1, e do jeito que a integral foi montada, nós temos o y variando de 0 até 1, e para cada valor de y, né, se você puxar um x para cá, para cada valor de y nesse intervalo, você vai ter o x variando entre esta reta, que é o x igual a 3y, e esta reta, que é o x igual a 3. Então, x entre 3y e 3. Então, esse aqui seria a montagem para essa integral. O que nós vamos fazer é aproveitar a mesma figura, alterar a ordem de integração e montar uma nova integral. Alterando aqui esta ordem de integração e, óbvio, alterar também os limites de integração. Os limites de integração vão ser outros. Vamos ver como é que isso fica no novo gráfico. Para esse gráfico aqui não ficar muito poluído, vamos fazer um outro gráfico, o mesmo desenho, e colocar os novos limites de integração. Perceba que nós temos aqui o mesmo gráfico, a mesma região de integração, só que agora nós vamos montar novos limites, né, novos limites de integração para resolver essa integral. O que nós vamos fazer? Perceba que nós vamos começar com o intervalo numérico. Vamos definir o intervalo numérico, para depois, dentro desse intervalo numérico, pegar uma variável. No caso aqui, nós vamos definir como primeiro intervalo numérico a variável x. O nosso x ele vai variar de 0 até 3, então nós começamos a montar aqui os nossos novos limites de integração. Então x está entre 0 e 3. Mesma coisa que aqui o y estava entre 0 e 1, né? Y entre 0 e 1, aqui nós mudamos, começamos x entre 0 e 3. E nós vamos pegar um valor de x qualquer para verificar o valor de y associado a esse x. Pegar um xi qualquer aqui, imagina que nós vamos pegar aqui um xi. Imagina um xi nesse intervalo, nessa posição, e vamos ver na vertical, o y é uma variável na vertical, quais são os limites da variável y. Perceba que para esse xi, nós vamos ter associado esse ponto, e o nosso y vai estar nesse intervalo. Perceba que nessa situação, o yi, que está associado, que seria a medida dessa coordenada, o yi, ele aumenta até x igual a 3 e diminui até x igual a 0. Então, a variação desse y se dá entre esta reta, que é o y igual a 0, né? Lembra que é uma reta horizontal cortando o eixo y em 0, e esta reta inclinada, que nós vimos que é a reta em que o y é igual a x dividido por 3. Então, a variável y associada a esse xi está entre 0 menor ou igual a y, que é menor ou igual a x sobre 3. Lembra que são valores de y, né? Então o y varia entre y igual a 0 e y igual a x sobre 3. Com isso nós podemos montar uma nova integral, alterando a ordem de integração. Nós podemos pegar a partir daqui e montar uma integral de 0 até 3, sempre uma integral com intervalo numérico primeiro, de uma integral de 0 até x sobre 3, de e elevado a x quadrado, né? Aí o primeiro intervalo, perceba que de 0 até x sobre 3 é a variável y. Então de y de 0 até 3 é a variável x, de y dx. E com isso nós alteramos a ordem de integração e montamos uma integral, ao invés de dx dy dx. Por quê?
Porque e elevado a x² em relação a y é uma constante. E a integral de uma constante em relação a y, você conserva a constante, né? E integra, conserva a constante, integra dy, né? Então a integral de uma constante em relação a y é a constante vezes y. No nosso caso aqui, essa integral ela vai ser igual a uma integral de 0 até 3, e elevado a x² é uma constante, integrando em relação a y, vai ser y vezes e elevado a x² de 0 até x sobre 3. Então essa aqui é o nosso teorema fundamental do cálculo. Teorema fundamental do cálculo aplicado a essa primeira integral. Lembra que você resolve primeiro a integral que está interna aqui, né? Você resolve primeiro essa integral aqui, né? Resolve primeiramente essa integral. Perceba que está fazendo uma integral em relação a x do resultado de uma outra integral em relação a y. Então você resolve primeiro essa. Integral de elevado a x², como não tem y, é uma constante em relação a y, dy, que é o y vezes e elevado a x². E aplica o teorema fundamental do cálculo, que é o f de b menos f de a. Então isso vai ser igual a, isso aqui vai ser igual a uma integral de 0 até 3, né? F de b, fazer o y igual a x sobre 3. Então, x sobre 3 vezes e elevado a x² menos o f de a, que é fazer o y igual a 0. 0 vezes e elevado a x². Tudo isso dx. 0 vezes alguma coisa é 0. E nós eliminamos a primeira integral, caindo nessa integral aqui, integral de 0 até 3, de x sobre 3 vezes e elevado a x² dx. Bem, é uma integral que dá para fazer com substituição simples, mas eu vou tirar esse 3 aqui. Lembra que dividir por 3 é multiplicar por 1/3, é uma constante. Então isso aqui é igual a 1/3. Que multiplica a integral de 0 até 3 dx vezes i elevado a x² dx. E nós vamos resolver essa integral. Resolver a integral aqui, o método de integração que vai ser utilizado é a integração por substituição simples. Nós vamos usar aqui a integral de i elevado a u. Vamos ver como fica. A formulazinha que nós vamos usar aqui nesse caso é a integral de i elevado a u. Lembra que a integral de i elevado a u du é o próprio i elevado a u mais uma constante ser integração. Nós vamos fazer uma mudança de variável, aproveitando um detalhezinho, né, que mudança de variável, que é uma das técnicas de integração, ela acontece quando tem uma integral de f de g de x vezes a derivada de g de x dx. Que aí você faz g de x igual a u, aí o seu du vai ser a derivada de g de x dx, né? E você vai ter essa substituição aqui. Então, você transforma uma integral mais complexa, como essa, em uma integral mais simples, integral de f de g de x, que você chamou de u, então integral de f de u, vezes a derivada de g de x dx. A derivada de g de x dx é o diferencial de u, vezes du. Lembra que o diferencial é a derivada da função vezes dx, usando a notação diferencial para a derivada. Você transforma uma integral mais complexa em uma integral mais simples. O que acontece lá? Perceba que lá você tem um x² aqui e um x aqui. E você tem que lembrar que a derivada de x² é 2x. Então, a não ser pela constante, mas a constante nós tiramos a integral, você tem ali a derivada da função. Então, se isso aqui for o seu g de x, aqui você tem a derivada de g de x dx. A constante você
Lembra que a constante você pode trabalhar com ela, né? Fazendo aparecer um 2 ali e colocando fora da integral. Nesse caso, nós vamos fazer a nossa mudança de variável naquela integral através do x². Vamos fazer x² igual a u. U igual a x². E o nosso du vai ser a derivada de x², que é 2x dx. Você pode usar essa substituição aqui direto, né? Ou pode isolar o dx, ou isolar o x dx. Aí tem várias maneiras de você colocar essa expressão nessa integral. Eu vou isolar o dx, né? Lembra que o nosso dx ele vai ser igual a du dividido por 2x. Então nós fizemos aí a nossa primeira parte da substituição. Nós mexemos na variável. Quando você mexe na variável, você automaticamente mexe nos limites de integração. Lembra que os limites de integração são intervalos da variável x. Eu estou trocando x por u, estou mudando a variável. Estou trocando x² por u. Então, o que acontece? O que acontece é que se o x for igual a 0, então u, que é o x², é 0², que também é 0. Porém, se o x for igual a 3, u, que é x igual a 3², vai ser igual a 9. Então, nós alteramos também os limites de integração. Então, nós transformamos essa integral na seguinte integral. Então, ao invés de resolver essa integral, nós vamos resolver essa integral aqui, olha. 1/3, né? Lembra que 1/3 é uma constante, que está multiplicando a integral, que multiplica a integral de 0 para x, então se o x for 0, u também é 0, até 3 para x, se o x for 3, u igual a 9, então integral de 0 até 9, dx, que multiplica i elevado a u, lembra que o x² é igual a u, vezes dx. Lembra que o dx é o du dividido por 2x. Bem, o que acontece? É que nós estamos mudando a variável, então a variável x tem que desaparecer. Então o x aqui, olha, nós vamos cortar. Esse 2 aqui, essa divisão por 2 é uma constante, vou tirar da integral. Então o que nós vamos ter vai ser, né, esse 2 vem para cá multiplicando, 1/6 vezes a integral de 0 até 9 de e elevado a u du. Perceba que essa integral é direta, né? A integral de e elevado a u du é e elevado a u mais a constante c. Então isso aqui vai ser igual a 1/6, que multiplica e elevado a u de 0 até 9. Lembra que o x aqui já sumiu dessa história. E aí nós vamos terminar aplicando o teorema fundamental do cálculo. Então a resposta dessa integral é 1/6, que multiplica o f de b, que é o i elevado a 9, menos o f de a, que é o i elevado a 0. Como i elevado a 0 é 1, a resposta dessa integral é i elevado à 9ª potência menos 1. Tudo isso dividido por 6. Então essa resposta aqui seria a resposta para a nossa integral inicial, que nós invertemos a ordem de integração e tornamos a solução possível, fazendo a integral de i elevado a x² em relação a y e não em relação a x. Espero ter entendido a resolução, tenha gostado. Gostou, curta, compartilhe, ajude o canal a crescer.